Estamos então no terceiro vídeo e o tema da vez desse terceiro vídeo são os fatores que influenciam as decisões. Vou colocar aqui esses primeiros, que eu já comentei até no vídeo passado, ia falar sobre isso. Um fator importante que influencia a decisão é informação, ou seja, as informações que eu consigo obter. Então, a qualidade da informação é de suma importância. Se for as informações, os dados forem incompletos, forem desatualizados ou enviesados, né? Ou seja, com informações não corretas, né? Com uma tendência errada, né? O objetivo é, que eu tenho, que é tomar decisões melhores, ela não vai dar certo. Então, a gestão da informação é importante e é um diferencial competitivo, né, dentro das empresas. Então, gerenciar bem as informações que eu tenho, não só as informações externas a respeito do cliente, do cenário, das informações todas, mas informações internas também são de fundamental importância para a tomada de decisão. Outro fator importante é o tempo. O fator tempo, ele impõe limites à reflexão. Dependendo da situação, talvez eu não tenha um tempo suficiente para levantar todas as informações necessárias. Não tenho competência e capacidade de levantar, de fazer esse levantamento e análise de todas as informações necessárias para que eu possa tomar a decisão, né? Então, aqui como o autor coloca aqui, um dos desafios do gestor é equilibrar essa agilidade com profundidade. São decisões urgentes, exigem rapidez, mas não devem sacrificar a qualidade. Então, tem situação que eu tenho que tomar decisão de uma maneira mais rápida possível e com as informações que eu tenho capacidade de levantar. Então, tempo também é um fator super importante, e que influencia profundamente a tomada de decisão. Outro fator, outros fatores são a incerteza e a ambiguidade. Se eu não tenho condições de ter dados suficientes de maneira a saber as consequências que eu vou ter a respeito de cada alternativa, de cada estratégia que eu vou escolher, isso também interfere na minha capacidade de tomada de decisão. Então, como o autor coloca aqui, ó, nem sempre é possível prever os desdobramentos de uma decisão. A ambiguidade, ou seja, falta de clareza, e a incerteza, que é falta de previsibilidade, são elementos inerentes ao ambiente organizacional. Eu vou tomar uma decisão, mas eu não tenho certeza se o resultado vai ser exatamente aquele. Então, esse fator, né, de incertezas e falta, né, e ambiguidade, que é falta de clareza, também é fundamental. Interfere bastante na capacidade de tomar decisão. Outro fator que interfere também são os valores e a cultura, ou seja, as crenças que eu tenho, as experiências que eu fui adquirindo ao longo da minha vida, né? Não só eu pessoalmente, mas o ambiente, o local onde eu vivo, né? As pessoas com quem eu convivo, que chama de cultura, né? Cultura. Então, os valores individuais e a cultura organizacional, elas modam as preferências, percepções e critérios de escolha. Na tomada de decisão, a gente usa o que é, essas nossas experiências. É como se fosse um filtro. Todas as informações que a gente recebe, elas passam por esse filtro e tem coisas que talvez eu dê mais importância do que outras e no momento esses fatores, essas informações que eu dei mais importância, talvez não seja realmente as que permitam que eu vá tomar decisões mais corretas. Então, a percepção que eu tenho desses fatores, dessas informações, eles são modificados devido a esse filtro que a gente tem. E os critérios também de fazer escolhas. Em base, em base em que eu vou escolher algumas estratégias, algumas alternativas, baseada nessas nossas vivências, nesses nossos valores, na cultura, né, nas experiências que eu tenho adquirido. Vamos nós. Decisões éticas e responsabilidade organizacional. As nossas decisões, elas não estão limitadas apenas às consequências para mim ou para minha empresa, mas elas impactam também outras pessoas. E no caso de empresas, impacta também a comunidade e o meio ambiente, né?
Então, o primeiro ponto aqui é com relação à parte ética. Ética está relacionada ao relacionamento com as outras pessoas. Não fazer para o outro aquilo que eu não quero que faça para mim. É um conceito bastante profundo, eu não vou aprofundar aqui, porque não vai dar tempo, mas na aula a gente pode falar um pouco disso, um pouco mais disso, né? Mas decisões éticas são aquelas que respeitam os direitos dos indivíduos, promovem justiça e contribuem para o bem coletivo. A ética atua como um filtro moral sobre as alternativas disponíveis. É, cultura, né, também que a gente comentou agora há pouco, tem a ver com essa visão ética, né, também, aqui como ele falou. Outro ponto é a ideia de responsabilidade social. Então, ele coloca o seguinte: empresas responsáveis adotam critérios sustentáveis em suas decisões, considerando os impactos sobre stakeholders, são as pessoas envolvidas que de alguma maneira vão sofrer as influências da empresa, e também, no caso aqui, o meio ambiente. Então, impacto sobre os stakeholders e sobre o meio ambiente. Isso exige uma postura proativa e comprometida com o bem-estar coletivo. Então, uma visão mais holística, né, uma visão mais abrangente, ela é importante não só para resultados da empresa, mas a sua relação, a relação da empresa com o ambiente que está por volta, não só o ambiente natureza, mas o ambiente organizacional, né? Esses stakeholders aí que estava falando. Muito bem. E a última etapa aqui para esse terceiro vídeo, para concluir a nossa primeira aula, está relacionada à evolução da teoria. Aqui é uma passagem bem rápida com relação às etapas, os aspectos que foram evoluindo, né? E, então, a decisão, ela acabou passando por várias etapas. Ela passou desde a forma racional e lógica, que era tinha um peso maior nas tomadas de decisão no começo do século passado, principalmente, né? E ao longo do século XX, né, que é o século passado, foi se transformando, foi recebendo uma série de outras influências. Entrou também os aspectos emocionais, os aspectos cognitivos e sociais. Cognitivos no sentido de desenvolvimento de conhecimento, de capacidade, de competências, né? Então, passou do modelo clássico, racional, que se baseava na lógica e na maximização da utilidade, buscar o máximo possível, né? O maior lucro possível, por exemplo, né? Maximização do lucro. A partir daí, passou a perceber que nós não tínhamos uma capacidade de tomada de decisão tão perfeita, porque a gente não conseguia levantar as informações. No decorrer do século, o ambiente, né, o cenário ficou cada vez mais complexo e mais exigindo uma maior velocidade. Então, nós, os gestores, os decisores, muitos, né, nós não tínhamos mais capacidade nem cognitiva, né, de conhecimento, competência e nem de tempo para conseguir buscar todas as informações. Eu comentei isso no vídeo passado. Então, o modelo racional passou a ser entendido como um modelo de racionalidade limitada, que considera as limitações humanas de tempo, de capacidade de busca de informação, né, e a capacidade cognitiva, né, de tomada de decisão propriamente. A partir daí, então, outros modelos foram incorporados, que é o modelo comportamental, onde incluiu, então, a avaliação das suas percepções pessoais, das emoções, dos valores, né, da cultura, esses vieses cognitivos, ou coisas que podem interferir, esses filtros, né, que eu comentei no vídeo passado também, que podem interferir no processo de tomada de decisão. Então, tem modelos que analisam, estudam exatamente esses fatores aqui. E, por fim, os modelos organizacionais, que analisam como a estrutura e a dinâmica interna da empresa também influencia na tomada de decisão. Então, também entra aqui os valores e as culturas, mas a própria forma de se organizar, né? Como a empresa se organiza também acaba causando um impacto, uma influência na forma como essa empresa toma a decisão, ok? Então, isso ao longo do século passado, do século XX,
o estudo, né, o processo de tomada de decisão acabou sendo modificado, sendo transformado, evoluindo ao longo do tempo, da ideia da racionalidade até uma visão um pouquinho mais estratégica, né? Um pouquinho mais carregada do sentimento humano, né? Dos valores também das pessoas. Perfeito? E aqui então a gente conclui o terceiro vídeo e essa primeira etapa, que é essa primeira aula. Perfeito? Então vamos ficar por aqui. Até mais. Fui.